Calcule o valor da soma de n indo de 1 até 20.241 de i elevado na n. Lembrando, né, que i ao quadrado é menos 1, né, a nossa definição da unidade imaginária. Então nós temos que calcular esse somatório, tá? E esse exercício é um exercício que vai exigir, né, que você lembre de uma propriedade, de uma característica muito importante dos números complexos, principalmente relacionado às potências da unidade imaginária, que é o que está sendo abordado aqui. I elevado na n, variando no intervalo, significa, né, a soma das potências de i. E a gente pode então fazer o seguinte, abrir um pouquinho esse somatório para verificar que vai seguir um certo ciclo, tá? Vai ter um padrão que a gente pode então utilizá-lo para encontrar a resposta final. Então, o somatório de 1 até 20.241 de i elevado na n nada mais é do que i elevado no primeiro valor de n, que é 1, mais i elevado ao quadrado, mais i elevado ao cubo, mais i elevado na quarta, mais i elevado na quinta, mais i elevado na sexta, mais mais i elevado na 20.240, mais i elevado na 20.241. Tá? Isso daqui vai dar uma resposta. Vai dar uma resposta porque perceba que é finito, né? Apesar de ser muito grande o 20.240, mas é finito. Tá? Então eu preciso calcular um por um? Não precisa calcular um por um. Por quê? Vamos calcular essas primeiras parcelas aqui. Tá? I elevado na primeira potência, todo número elevado na primeira potência é o próprio número, né? Então vai ficar i. I ao quadrado, por definição, é menos 1. Tá? I ao cubo nada mais é do que i ao quadrado vezes i na primeira potência, né? Lembra que quando você multiplica i na primeira vezes i ao quadrado, soma, né, os expoentes, fica i ao cubo. Se i na primeira é o próprio i, e i ao quadrado é menos 1, nós vamos ter i vezes menos 1. Então isso aqui vai originar menos i. Portanto, i ao cubo é menos i. E na quarta, você pode fazer tanto i ao cubo vezes i, ou elevar i ao quadrado, né? Por quê? I ao quadrado vezes i ao quadrado dá o nosso i na quarta. Quem é i ao quadrado? É menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes menos 1. Menos com menos mais, 1 vezes 1 dá 1. Então o i na quarta vale 1. O i na quinta potência pode ser o i na quarta vezes o i, né? O i na primeira potência, que é o próprio i, vezes i na quarta, que é 1. Então i vezes 1, nós temos o nosso i. I elevado na sexta, né, você pode fazer i ao cubo ao quadrado, né? I ao cubo a gente calculou aqui, ó. I ao cubo ao quadrado vai ficar menos i ao quadrado. Menos i ao quadrado, isso fica fica i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, portanto, fica menos 1. Olha só, por que eu calculei isso daqui, né, para a gente verificar? Perceba que esses primeiros 4 elementos aqui, ó, eles vão se cancelar. Correto? I cancela com menos i, menos 1 cancela com 1 positivo. Tá? E perceba que isso daqui, ó, esse padrão vai continuar. Perceba que a partir do i na quarta, tá? A partir do i na quarta nós temos a repetição, ó, de i menos 1, o próximo seria menos i e 1. Então o que que significa? Significa que os múltiplos de 4, tá? Se você somar, agrupar de 4 em 4 esses elementos, eles vão zerar, tá? Portanto, significa o seguinte, se você fazer uma soma, né, de uma quantidade de valores, de o último for um múltiplo de 4, eles vão se cancelar. Tá? Agora perceba, quem que é 20.240? Ele é um múltiplo de 4? É. Por que é um múltiplo de 4? É bem fácil verificar se é um múltiplo de 4. Se os dois últimos algarismos
forem divisíveis por 4, ele é múltiplo de 4. Tá? 40 é dividido por 4, dá 10. Então 20.240 ele é divisível por 4. Tá? Ele é um múltiplo de 4. Tá bom? Para quem tem dúvida, né? 20.240 por 4. Aqui você pode multiplicar por 5.000 primeiramente. 5.000 vezes 4 dá 20.000. Sobra, né? 240. 240 você acrescenta 60 aqui na resposta, porque 4 vezes 60 dá 240. Então fechou zero. Então a resposta é 5.060. 5.060 vezes 4 dá o nosso 20.240. Né? Então, né, talvez vocês perguntem, tá, qual é o futuro, né? Qual é o, digamos assim, motivo pelo qual eu calculei se esse valor é múltiplo de 4? Porque, como eu disse, se ele é múltiplo de 4, tá, os valores anteriores se cancelaram. Então quer dizer que esse vai cancelar com o próximo, com os próximos 2. Esse 240 cancelou com os próximos 3. E até 20.240, né, cancelou toda essa soma aqui, restando apenas este elemento aqui. Tá? E agora, quanto que vale I elevado na 20.241? Tá? Essa é a resposta que a gente tem que determinar para encontrar o somatório disso aí tudo. Tá? Então, em outras palavras, o que eu quero dizer? Até 20.240, né, por seguir esse ciclo de 4 em 4, todos os elementos se cancelaram. Ficou apenas o elemento I elevado na 20.241. Portanto, eu afirmo que o somatório de N indo de 1 a 20.241 e na N é exatamente I elevado na 20.241. Tá bom? Bom, e agora, professor, né? Como que eu faço para determinar qual é essa potência? Pelo aquele mesmo método, né? Lembra que os múltiplos de 4, né? I elevado na quarta é 1. Então, I na quarta é 1, I na oitava é 1, I na 12ª potência é 1, I na 16ª potência é 1. Então, você vai transformar isso aqui num produto, né? Numa relação que vai envolver múltiplos de 4. Tá bem? Então, olha só, a gente pode transformar do seguinte modo. I elevado na 20.240 mais 1. Correto? Separa na soma. E lembra, né, que a potência numa soma você transforma isso num produto. Então vai ficar I elevado na 20.240 vezes I elevado na primeira potência. Tá? Isso daqui a gente pode reescrever como? Tem várias formas de você verificar que isso daqui vai dar 1. Primeiro, por ele ser múltiplo de 4. E a gente já viu que 20.240 é múltiplo de 4. Então você pode escrever assim, ó. I elevado na 20.240 pode ser escrito como I elevado na quarta elevado na 5.060. Porque 4 vezes 5.060 dá o 20.240. Quem que é I elevado na quarta? A gente viu aqui, né? 1, 2, 3, 4. I elevado na 4 é 1. Então, substituindo isso aqui por 1, nós vamos ter 1 elevado na 5.060. Quanto que vale 1 elevado em qualquer expoente? Vale 1. Tá bom? Então, portanto, isso daqui vale 1. E 1 é o elemento neutro na multiplicação. Tá? Então, calcular I elevado na 20.241 equivale a calcular I elevado na primeira potência. E a gente calculou aqui, ó, no primeiro elemento, I elevado à primeira potência é o próprio I. Portanto, a resposta desse somatório é I. Tá? Então, pode colocar como resposta final. Tá? Pode apagar aqui, aproveitar o quadro. Então, I, o somatório, né, o somatório dessa amplitude aqui de I elevado na N é a própria unidade imaginária, né, é o próprio I. Com isso, então, finalizamos este exercício.